Oi pessoal, eu sou a Juna e hoje a gente vai falar sobre Confins de um Sonho, da Yumi Sudo, lançado aqui pela Pipoca e Nanquim. Esse daqui é o mangá que eu li em público e mesmo assim eu não consegui segurar o choro. Eu ali as lágrimas rolando e rolando. Então eu imagino que vocês estejam se perguntando agora qual que é o motivo para tanta comoção. Acontece o seguinte: Confins de um Sonho, à primeira vista, parece ser mais um Yuri comum. Ok. Ele fala de memória, velhice, de um romance entre duas mulheres que não pôde ser vivido plenamente. Ok, de novo. Mas, quando a gente começa a olhar com mais cuidado, a analisar, percebe que a história não se trata só de um romance interrompido, mas também sobre o que acontece com as mulheres quando o mundo decide, desde muito cedo, quem elas podem ser, quem elas podem amar, quanta vida lhes é permitida viver e, gente, o pior, quem tem o direito à memória. É aqui que o bicho pega. O silenciamento e o apagamento lésbico aqui não é só simbólico. Ele é literal. Kyoko passa a sofrer com Alzheimer e isso, gente, é brutal. Porque é como se mesmo depois de uma vida inteira ainda dissessem a ela que não, de jeito nenhum, isso não pode ser lembrado. Aquele amor não pode virar uma memória, não pode ser um dado da história. Nesse vídeo a gente vai ver como Confins de um Sonho funciona quase como uma aula sensível sobre mulheridade, num diálogo muito bacana com Simone de Beauvoir. Se esse tipo de leitura te interessa, fica comigo até o final. Aqui a gente conhece Kyoko e Mitsu já na velhice, num tempo quebrado, feito de lapsos, retornos e falhas. O romance que viveram não volta como uma lembrança doce ou idealizada, mas como um resto psíquico, aquilo que não pôde ser vivido até o fim e, justamente por isso, retorna como ferida. O mangá deixa claro que o que dói não foi ter amado um dia, mas ter vivido menos do que se poderia ter vivido. Só que esse menos não vem de escolhas que deram errado e nem de, não sei, uma falta de coragem por parte dessas garotas. Ele foi produzido socialmente num Japão do pós-guerra, lá pelo final dos anos 40, onde o país passava por uma reconstrução material, política e moral. Acontecia ali uma rígida reorganização dos papéis de gênero, onde cabia às mulheres ajudar a restaurar o tecido social. E como? Casando, tendo filhos e se dedicando ao lar. Então, tu para e pensa, poxa, o que é que está sendo transmitido ali nesse cenário e que também atravessa culturas sexistas de modo geral? A ideia de que a mulher existe para sustentar o mundo do outro, não para construir o próprio. Nossa queridíssima Beauvoir nomeia isso de forma certeira, quando ela diz que o homem é o sujeito, o absoluto, enquanto a mulher é o outro. E o que significa ser o outro? Significa que o homem é reconhecido como o centro da experiência humana. É aquele que age, que escolhe, que projeta o mundo, enquanto a mulher existe sempre em relação a ele. Pois bem, e como é que isso acontece na prática? Isso porque a mulher é educada, desde cedo, para imanência, para ficar, para sustentar e servir. A Simone chega a falar que somos treinadas quase que como bonecas vivas, como objetos inertes e desprovidos de liberdade, enquanto o homem é educado para transcendência, para o projeto, para expansão. Não à toa, a gente, quando criança, tava lá brincando de panelinha e de fogão, enquanto eles tinham aqueles aviões maneiros, as naves e os carros de corrida.
Aqui no capítulo 9 tem uma fala que para mim funciona quase como uma chave de leitura da obra inteira. E eu vou ler rapidinho para vocês. Esta dor é só minha, mas o meu corpo parece sempre pertencer a outra pessoa. Quando não é pelo bem da pátria, é para honrar os nossos pais. E quando não é propriedade do marido, é da família dele. Sendo que, na verdade, esse corpo e alma deveriam ser coisas minhas, e só minhas. Não quero esperar alguém vir me machucar. Quero ter o direito de decidir quando e de que forma eu me machuco. Caramba, é forte, né? E eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho aí nessa frase. Porque o que aparece por trás dela é, infelizmente, uma experiência bastante comum para muitas mulheres dentro de uma lógica patriarcal, que é essa sensação de nunca sentir-se dona do próprio corpo. A Kyoko está trazendo ali a angústia de um corpo que é pensado menos como um território de autonomia e mais como recurso. Um corpo que cuida, que serve, que procria. As duas são atravessadas por isso, Kyoko e Mitsu, cada uma do seu jeito. As pressões familiares, a moral sexual rígida, o casamento como destino e a exigência constante de abnegação vão corroendo pouco a pouco a possibilidade de uma vida sentida como própria. E antes de seguir, eu preciso compartilhar com vocês essa frase aqui que me deixou sem fôlego. Um homem que se presta ao papel de condenar uma garota recém-formada a viver na frente de um fogão é como um animal que rumina sem dó um broto verde que acabou de germinar. Gente, serviu Kant, hablou muito. Nisso, eu lembrei de quando a Gayle Rubin, lendo Freud e Lacan em Políticas do Sexo, diz que no processo de tornar-se mulher, a gente passa por um movimento constante de castração. Falando assim num vocabulário bem psicanalítico. Castração aqui não como uma perda literal, mas de maneira simbólica, em termos de contenção, poda e repressão das energias, sobretudo daquelas energias vitais do desejo. A Gayle mostra que esse processo é cotidiano, quase pedagógico. Enquanto para os meninos o social tende a estimular e dar livre curso às energias deles, para as meninas o trabalho é inverso. É o de atrofiar, lentamente, ruminando e ruminando aquele brotinho verde que acabou de germinar. São aqueles famosos, não seja agressiva, para de correr, não sobe aí, senta que nem mocinha. Isso aparece de forma bastante concreta por diversas vezes aqui na história, né? Tem até uma cena onde as meninas vão andar de bicicleta com outras colegas e elas ficam tipo, ah, mas tá na hora das meninas começarem a andar de bicicleta quando elas bem quiserem. Claro que não é só sobre bicicletas que elas estão falando. Mas, enfim, chega um momento em que esse impasse para elas viverem o romance deixa de ser só externo, só um mas a sociedade não deixa que a gente fique juntas. Ele é incorporado. Porque quando o mundo inteiro te ensina que o seu desejo é obsceno, é impróprio, é inviável, você começa a acreditar que o erro está em você. E é disso que nasce o dilema mais doloroso da narrativa, que é: ou a gente vive sob dominação, ou a gente morre para escapar dela. E é aí que surge a tentativa de autoextermínio das duas. Na minha leitura, eu senti que o mangá apresenta esse tipo de morte. Eu não posso falar porque o YouTube tem certas restrições, como um sintoma do social, como resultado de um sistema que fecha todas as portas possíveis para certas formas de existir. Por quê? Pensa comigo. Quando duas adolescentes, repito, quando duas jovens, chegam ao ponto de acreditar que só podem ficar juntas fora da vida,
Isso diz muito menos sobre uma suposta fragilidade individual e muito mais sobre um mundo que não ofereceu nenhuma alternativa habitável para elas. Nesse sentido, o romance entre Kyoko e Mitsu não só é proibido, como também é estruturalmente ameaçador, porque, além de desafiar uma moral conservadora, ele desloca a mulher do lugar a que a ela foi historicamente atribuído, como o outro do homem. Porque quando duas mulheres se escolhem, o masculino deixa de ser o eixo organizador. Quando duas mulheres se escolhem, isso desestabiliza a lógica patriarcal, porque inaugura um espaço onde a mulher é sujeito em relação a outra mulher. E é por isso que histórias como a de Kyoko e Mitsu precisam ser interrompidas, silenciadas e empurradas para o esquecimento. Porque o patriarcado depende da assimetria para continuar operando, que foi o que aconteceu. A Kyoko se casa, constitui uma longa família de filhos e netos. Nisso eu fiquei pensando que tanto o segundo sexo como Confins de um Sonho mostram como o casamento é apresentado à mulher como carreira, como um ganha-pão simbólico e uma promessa de reconhecimento social, enquanto que fora dele, a mulher fica em risco de exclusão e de não ter um lugar. Então, quando elas abandonaram esse amor, eu não consegui ler como uma fraqueza por parte delas. Foi um gesto de sobrevivência psíquica naquele momento. Foi escolher continuar vivo num mundo que não oferece outra saída. Sim, elas sobreviveram. E quem leu sabe que o custo disso, o preço foi alto pra caralho. O preço foi aquele arrependimento silencioso que voltou na velhice num tempo que já não pode mais oferecer nenhuma reparação. A Beauvoir também fala da tragédia da mulher idosa, aquela que, quando perde suas características socialmente valorizadas, como a beleza e a fertilidade, passa a ser percebida como alguém sem lugar. Só que, em Confins de um Sonho, esse fenômeno ganha uma camada ainda mais dolorosa, porque existe ali uma verdade afetiva que precisou ser expulsa da narrativa oficial da própria vida. Por outro lado, o mangá mostra que nem tudo pode ser definitivamente apagado. A memória falha, sim, mas ela insiste. As memórias que retornam, mesmo que bem fragmentadas, são justamente aquilo que não conseguiu ser totalmente domesticado pelo social. É como aquele dedo amputado que a sobrinha da Kyoko encontra e que causa espanto, porque é algo que deveria permanecer enterrado, mas que se desloca, volta à superfície, incomoda e exige ser reconhecido. Vocês estão captando a dimensão política dessa analogia? Porque resgatar aquilo que historicamente foi silenciado não é nostalgia, é resistência ao apagamento. É afirmar que essas vivências existiram, importaram e que fizeram parte da história, mesmo quando foram empurradas para fora dela. Vocês imaginem o tanto de Kyokos e Mitsus que existiram e infelizmente ainda existem por aí, vivendo vidas que não são inteiramente delas. Se esse vídeo fez sentido para você, se te atravessou de alguma maneira, fica o convite para compartilhar o vídeo e continuar essa conversa aqui nos comentários. Até a próxima!